Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o Breno e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Santa Catarina de Alexandria. E para conhecer melhor essa santa, primeiro eu vou falar sobre a intercessão dos santos. A intercessão dos santos é uma das coisas mais impressionantes que a gente tem dentro do catolicismo e é uma alegria muito grande saber que a gente pode contar com o auxílio desses santos. E como vocês sabem, aqui no canal o meu objetivo é falar sobre uma vida de estudos, produtividade, organização, mas partindo de um ponto de vista católico. E para ajudar a gente nessa caminhada, que é o estudo, aquela sua preparação, passando por vários conteúdos, a gente pode sim contar com esse auxílio dos santos. E o que é essa comunhão dos santos? Em poucas palavras, a gente pode dizer que é a comunhão que existe entre as três igrejas. A igreja militante, aqui na Terra, a igreja padecente, que é aquela do purgatório, onde estão as almas que estão se purificando, e a igreja triunfante, onde estão aquelas almas que conseguem ver Deus face a face. Então, na verdade, são três dimensões de uma mesma igreja, porque afinal é apenas um Deus, apenas um Cristo e apenas uma só igreja. Inclusive, quando a gente reza o credo, a gente fala sobre a intercessão dos santos. Quando a gente fala bem assim, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, e aí segue. E quem é que nos ajuda, quem é o santo que nos auxilia quando a missão é estudar? Um desses santos, e existem muitos, é Santa Catarina de Alexandria, que para quem não conhece, o estado de Santa Catarina lá no sul do Brasil tem esse nome por conta dela. E o meu objetivo aqui nesse vídeo é contar um pouco sobre a história dela e mostrar como é que ela vai poder te ajudar daqui em diante, já que ela faz parte dessa grande comunidade que são os santos de Deus e que nos auxiliam nas dificuldades do dia a dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa o like aqui nesse vídeo, porque aí mais pessoas chegam no canal e você fica por dentro dos conteúdos que eu lançar. Então, para começar mesmo o assunto do vídeo, quem é que foi Santa Catarina? Catarina foi uma nobre romana que nasceu no ano de 287 d.C., na época do imperador Maximiano Daia. Ela nasceu na cidade de Alexandria e durante muito tempo ela foi pagã, ou seja, ela não pertencia à fé católica. Mas ela era uma estudante notável, uma menina realmente inteligente. E em algum momento da sua história, ela teve uma visão mística da Virgem Maria e do menino Jesus. Segundo essa visão e a história que chegou até a gente, antes de receber o batismo, Nossa Senhora perguntou a Catarina se ela gostava do menino Jesus, e ela respondeu que sim. Depois ela fez a pergunta ao menino Jesus, perguntando se ele gostava de Catarina. E ele disse que não, que ela era muito feia. E com essas palavras um pouco duras, Catarina ficou muito triste e começou a chorar, dizendo que o menino Jesus não gostava dela. Mas aí, no meio dessa história, surgiu um homem chamado Ananias, que era uma espécie de profeta ermitão, algo do tipo, e que explicou para Santa Catarina que, na verdade, Cristo falava da alma dela, que ela era feia por dentro, que o orgulho dela, a vaidade que ela nutria por si mesma, a tornava feia. Então, depois dessa experiência, depois dessa rejeição aí, ela finalmente recebeu o batismo e entendeu as palavras daquele ermitão. E numa outra visão, depois de ter passado por essa experiência, o menino Jesus finalmente a recebeu. E é evidente que essa experiência acabou convertendo o coração dela. Se antes ela era uma pagã, agora ela era uma cristã. E essa foi uma conversão tão sincera, tão profunda, que não apenas o coração dela se converteu, como ela quis ser uma virgem consagrada a Cristo. E por conta disso tudo que eu falei, ela começou a falar sobre a fé dela para outras pessoas, e por conta do testemunho dela, do relato dela, muitas pessoas acabaram se convertendo ao cristianismo. E por volta ali do ano 305 d.C., ela vai até o imperador Maximiano e fala para ele que a perseguição que ele movia contra os cristãos era imoral e era errada. Ela pediu que ele abandonasse o paganismo e adotasse a verdadeira fé, ou seja, o catolicismo. Mas ele tinha um coração muito duro. E numa ação aí um pouco inusitada, ele pediu que os maiores mestres, ou seja, as maiores mentes do império, se reunissem para poder debater com Catarina e mostrar que na verdade era o paganismo que fazia sentido e não o cristianismo que ela pregava. Mas como ela era uma moça muito inteligente e auxiliada pelo Espírito Santo, ela foi lá, debateu com todos eles e ganhou em todos os argumentos. Ela mostrou a irracionalidade do paganismo e a veracidade do catolicismo. Muitos desses mestres foram convencidos, acabaram se convertendo e a fúria do imperador foi gigantesca e ele ordenou que Catarina fosse morta. Mas existe uma outra versão da história de Santa Catarina que diz que, na verdade, em algum momento aí da sua história, apareceu um jovem nobre romano que estava interessado em se casar com ela, porque ela era muito inteligente e muito bonita. Ele pediu a sua mão em casamento, mas como ela era uma virgem consagrada a Cristo, ela recusou. E por conta dessa rejeição, ele ficou completamente irado, com raiva dela, e a denunciou para as autoridades romanas, que nessa época perseguiam bastante os cristãos. De qualquer forma, seja por um caminho ou por outro, o fato é que, no final das contas, ela foi submetida a uma pena terrível, que envolveu um instrumento chamado Roda de Santa Catarina. Mas durante a execução da sentença acabou acontecendo um milagre.
No momento em que ela ia ser colocada na roda para sofrer aquela pena terrível, um anjo apareceu e quebrou a roda. E é evidente, os soldados que viram aquela cena acabaram se convertendo. E também por isso foram sentenciados a sofrer uma pena semelhante à de Catarina. No final, ela foi condenada a morrer do mesmo jeito que São Paulo morreu, mas com uma diferença. Dizem que no lugar do sangue, jorrou leite. E antes de finalmente entrar na glória do céu, ela fez um pedido. Como ela era uma virgem consagrada a Deus, ela pediu que nenhum homem visse o seu corpo. E esse pedido que ela fez acabou sendo atendido, porque alguns monges que vestiam um hábito branco pegaram o corpo dela e sepultaram no lugar próximo ali. E o aspecto desses monges lembravam anjos. O corpo dela foi encontrado no Egito, lá no século VIII, durante as invasões maometanas, e depois levado até o Monte Sinai, onde está até hoje. E tem ainda uma outra versão dessa história que diz que no momento que o corpo dela foi encontrado, ele estava incorrupto, ou seja, não havia sinais de degradação biológica. E como eu disse no início aqui do vídeo, é por conta de Santa Catarina de Alexandria, que o estado aqui no sul do país tem esse nome de Santa Catarina. Inclusive, ela é padroeira da cidade de Florianópolis. E ela é uma santa que intercede especialmente pelos estudantes. Então daqui para frente, quando você for se preparar para uma prova, estudar um conteúdo meio complicado, você pode recorrer a ela. E para te ajudar, aqui na descrição desse vídeo eu estou deixando uma pequena oração a Santa Catarina para você rezar quando quiser um auxílio aí dessa grande santa. Também tem um link de uma matéria que foi feita por um sacerdote da Canção Nova falando um pouco mais sobre ela. Então se você quiser conferir, é só olhar a descrição também. E só para citar mais uma curiosidade, alguns autores dizem que ela foi uma das santas que participou da história de Santa Joana d'Arc lá na França. Foi ela quem mostrou à jovem Joana a espada que ela deveria usar na luta pela França contra os ingleses. E assim como Santa Catarina, existem alguns outros santos que são dedicados ao trabalho e ao estudo, mas isso é tema para outro vídeo. E para fazer esse vídeo eu contei com o auxílio desse livro aqui, Vida dos Mártires, que foi editado pela minha Biblioteca Católica e que me ajudou para poder fazer a pesquisa aqui desse vídeo. É um livro que foi publicado já tem um tempinho, mas ele reúne ali várias histórias dos mártires, e aqui você encontra a história de Santa Catarina. Então quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da minha Biblioteca Católica, na descrição do vídeo eu estou deixando o link para o Instagram deles e para o site deles. Vale muito a pena conferir, porque o catálogo de obras que eles lançam é realmente muito bom. E se você quiser ficar por dentro de história da igreja, conhecer um pouco mais sobre os grandes momentos da vida da igreja, eu estou deixando aí na descrição o link para o meu outro canal, que é o Cruz História. Então, quem quiser conferir, é só dar uma olhadinha. E para finalizar esse vídeo, quem quiser me seguir no Instagram, é só digitar @salesbrn. E é isso. Até o próximo vídeo e fique com Deus.